Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 29 de março de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos analisar o represamento. Aqui tem a curva da semana passada, a gente conhecia no dia 21 de março 791.219 casos. Hoje, no mesmo período, já são 822.026 casos. Então a gente observa que teve um represamento visível de 4 semanas e um represamento mais ou menos forte em 1 e 2 semanas. Então o represamento de 1 semana ficou em 3,9%, até convenhamos, está um pouco mais baixo do que estava apresentando acima de 4,5%, essa semana ficou em 3,9%, deu uma pequena diminuída, mas o represamento de 2 semanas continua muito forte, 2,2%, é bastante. Não deveria estar vendo aí 17 mil casos demorando até 2 semanas para entrar no sistema, e depois tem casos aqui demorando 3, 4 semanas para entrar no sistema. Então o Rio Grande do Sul continua com um problema de testagem. É isso daqui que eu leio desses dados. A gente tem um problema de logística na nossa testagem. Então aqui hoje a gente conhece 830.630 casos, mas claro que não vai ser esse valor que vai consolidar, então a gente faz aquele ajuste, provavelmente vai consolidar até acima disso, mas vamos lá, com 13,9%, a gente chegaria hoje a 863.025 casos, provavelmente seja mais, mas enfim, com esses valores a gente teve uma semana um pouquinho melhor do que as últimas semanas, mas ainda absurdamente alta, muitas novas confirmações. Observa aqui o dia 1º de março até hoje, nosso recorde, 11.748 novos casos no mesmo dia, e uma observação, na semana passada, o dia 1º de março estava com 11.050 novos casos, ou seja, entre semana passada, dia 21 e dia 28, entraram 700 casos só para esse dia, há 4 semanas atrás, para a gente ver, para a gente ter uma noção do represamento e da baixa confiabilidade que a gente tem nos dados. Essas estimativas que eu faço nas últimas semanas, elas, na moral, acabam não compensando o represamento. A gente sempre vê que essas projeções aqui são um pouco otimistas da minha parte, mas enfim, vamos lá, prefiro pecar pelo otimismo, será? Será que eu estou fazendo certo? Vamos ver. Enfim, então a gente vê aqui, essas semanas deu uma diminuída em relação às médias das semanas anteriores, que a gente estava vendo acima de 7 mil casos por dia, agora com esses ajustes a gente está acima de 4 mil casos por dia, e lembrando que por muito tempo, aqui no início do ano, a gente estava, como eu sempre digo, né? A gente tinha 2 mil casos por dia e achava ruim. Agora a gente tem 4 mil casos por dia, tá achando mais ou menos. O ideal era, enfim, baixar mais. Mas enfim, é isso que a gente tem, é o que a gente tem para hoje, né? Aqui a média acima de 4 mil, próximo de 5 mil casos por dia. E isso daqui me deixa bem chateado, porque o que significa 4 mil casos por dia? Significa 100 óbitos por dia, né? Supondo uma taxa de letalidade aí de 2%, 2 e pouco, dá 100 óbitos por dia. Essas pessoas aqui, daqui a 2 semanas, dessas 4.500 que estão se contaminando hoje, 100 vão vir a óbito. Então é uma tristeza, né? A matemática é essa, a estatística é essa e a probabilidade é essa. Enfim, pelo menos os casos ativos deu uma diminuída, parece que vai estabilizar aqui na faixa de 50 mil casos ativos, tendo que já chegou aqui a 90 mil casos ativos. Agora deu uma diminuída, uma pequena diminuída, né? Por muito tempo a gente ficou bem abaixo, na casa dos 12 mil, 13 mil casos ativos, agora a gente está com 54 mil casos ativos, é bastante, gente. E óbitos, a gente chegou essa semana a 18.823 óbitos e bem, pessoal, olha a taxa de letalidade. 2,2%, tá morrendo tanta gente que a nossa taxa de letalidade saiu de 1,8%, na verdade vamos dizer aqui, né, 1,9%, que foi uma taxa de letalidade que ficou bastante tempo, já subiu para 2,2%. Olha quanta gente morreu
entre o dia 14 e o dia 21, só de Covid-19, 1.920 pessoas. E o pior é saber que isso daqui não está consolidado. Eu fui olhar os dados da semana passada, olha só. Essa semana aqui, entre o dia 7 e o dia 14, na semana passada, a gente tinha 1.670 óbitos. E essa semana a gente já tem 1.814, ou seja, 140 novos óbitos entraram da semana passada para essa. Os dados aqui não estão consolidados. Aqui também, nessa semana do dia 28 ao dia 7, na semana passada tinha 1.286, essa semana 1.350. Então não estava consolidado ainda, e na verdade ainda deve não estar. Aqui, essa semana, de 773 na semana passada para 785 nessa semana. Então eu estou confiando que aqui, a semana do dia 21 ao dia 28, não vai mais aumentar tanto. Os óbitos provavelmente fique aqui 785, não passe de 790. Mas só que todas essas outras semanas aqui ainda tem óbitos que a gente não conhece. Óbitos que ainda não estão no sistema. A única boa notícia, gente, que se é que dá para dar alguma boa notícia olhando esse slide, é que no dia 21 de março, a última semana que a gente estava analisando, tinha 1.061 óbitos. E essa semana, hoje, no dia 28, a gente só tem 864 óbitos. Ou seja, hoje a gente conhece menos óbitos do que a gente conhecia na última semana a uma semana atrás. É uma frase meio complexa, mas a ideia é a seguinte. A gente sabe que de 1.061 foi para 1920. Então, a nossa expectativa, a minha expectativa é que de 864 não suba de novo para o mesmo patamar de 1920. De repente fique num patamar de 1.800, 1.700. Então talvez, vamos lá, tomara, eu tô torcendo muito por isso, gente. Vocês não têm noção como eu tô torcendo por isso. Talvez a semana do dia 14 ao dia 21 seja o máximo de óbitos que a gente vai ter. O problema é claro, né? Agora com a volta da cogestão, o que pode acontecer? Pode acontecer de aumentar os óbitos. E aqui as UTIs continuam sobrecarregadas. Enquanto tiver barrinhas azuis, claro, aqui para baixo, significa que a lotação está acima de 100%. Significa que as UTIs estão sendo improvisadas. Claro, não todas, né? Mas significa que existem leitos de UTI improvisados no estado. E a fila no estado continua grande. Só em Porto Alegre hoje são 195 pessoas à espera de um leito de UTI. É quase assim, né? É quase a espera de um milagre. Mas, enfim, é o que existe, né? Então, infelizmente aqui, 864... Lembra, gente, quando chegava a 400 que a gente achava horrível, agora nem perto de consolidar, a gente já tem 864 nessa semana. Imagina a quantidade de gente que está morrendo que não precisava morrer, imagina isso. Por que estão morrendo essas pessoas? É por falta de atendimento, é por falta de atendimento, é por falta de atendimento. Isso me entristece muito, gente. Testes realizados, de novo, a gente chegou aqui em 47 mil testes PCR, não é um número muito ruim para a nossa média. A proporção de testes PCR é ruim, 40% só de testes PCR é vergonhoso, a gente tinha que estar fazendo muito mais. A positividade do teste PCR, 43%, é também horrível, mas comparativamente ela está melhor do que já esteve, passou aí 3, 4 semanas acima de 50%. Enfim, né, enquanto a testagem continuar assim, a gente não vai estar tendo rastreabilidade, não vai estar tendo prevenção da doença por meio de testagem. E vacinação, aí vamos lá, vamos ficar um pouquinho felizes, vamos dar um número bonito. Mais de 1 milhão de pessoas receberam já a primeira dose da vacina e o estado já aplicou mais do que 1.300.000 doses no total. A gente chegou aqui a, digamos assim, 10% da população, né? Quase 10% da população inteira do estado já tomou uma vacina. Em outras palavras, está difícil hoje alguém não conhecer ninguém que foi vacinado. Está se tornando uma coisa um pouco mais normal, um pouco mais comum. Infelizmente, a segunda dose ainda é pouca gente, né? 300.000 pessoas. Ainda é pouco, mas só que já está aumentando. Isso daí que a gente vê. Essa semana até teve uma vacinação um pouco menor, parece, aqui, do que nas semanas anteriores, mas é porque hoje é segunda-feira. Então os dados ainda não entraram, né? É natural que no fim de semana dê
uma diminuída, né? E aqui a gente está vendo meio que um platô de segundas doses, porque aqui a gente teve meio que um platô de primeiras doses, né? Aqui teve um tempo que ficou focado muito mais na segunda dose do que na primeira, e agora a gente está vendo de novo focar mais na primeira do que na segunda. Mas eu acho que na semana que vem a gente já vai ter um crescimento simultâneo, tanto de primeiras doses quanto de segundas doses aqui no estado. Aqui tem os dados dessa semana. A gente recebeu mais 326 mil doses. Lembrando que, se eu não me engano, na semana passada a gente tinha recebido 600 mil, então essa semana foi um pouco menos, mas a gente aplicou essas doses, vamos dizer assim, né? 336 mil doses aplicadas, 326 mil doses recebidas. É isso aí, tem que aplicar dose, tem que botar a vacina na população, não existe outra maneira para a gente combater a longo prazo a doença. A curto prazo, eu já falei inúmeras vezes, a única maneira que eu vejo seria um lockdown bem feito, um isolamento social maior, bem maior da população, mas claro, sendo a sua segurança financeira assegurada pelo Estado, pelo governo, enfim. É isso, né, gente? Se a gente quiser salvar vidas imediatamente, tinha que fazer o lockdown, mas parece que não é uma prioridade. Enfim, a economia, tomara que se salve, porque as pessoas não vão se salvar. Mas enfim, eu tô pessimista hoje, né? O que eu queria dizer era isso. Tô chateado mesmo, né? Mas enfim, a situação é bem complicada. Tem muita gente morrendo que não precisava estar morrendo. Isso me entristece profundamente. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.